Fala galera, como vão vocês? Beleza? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E a gente segue falando aí da norma de instalações prediais de esgoto sanitário. Pessoal, já tem 3 aulas disponíveis aí no YouTube, tá? Onde nós discutimos os principais pontos da norma, aulas 49, 50 e 51. E agora nós começamos a aula de número 52, onde a ideia é resolver 30 questõezinhas aí, entendido? Então bora lá, já estou com o QC Concurso aberto aqui, o caderno está disponível lá no meu perfil do QC, vou tentar deixar o link na descrição, tentar não, vou deixar. Vou deixar o link na descrição aí também, quem quiser acompanhar e dando pausa no vídeo, respondendo as questões aqui, pode fazer isso. Desde já pedir a você que se inscreva, deixa aquele like para valorizar o nosso trabalho, dá um trabalhão gravar esses vídeos aqui, e se inscrevendo e deixando o like, você valoriza o nosso trabalho. Entendido? Então bora para frente. Questão de número 1. Em referência a instalações de esgoto, verifique nas alternativas abaixo qual corresponde à seguinte definição: dispositivo provido de fecho hídrico destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao do deslocamento do esgoto. Pessoal, fecho hídrico sempre tem de nos lembrar sifão ou desconector, tá? Falou em fecho hídrico, tem que lembrar ralo sifonado, caixa sinfonada, desconector, sifão, tudo bem? Está associado a isso. Mas essa definição aqui, estritamente, ela vai se referir a desconector. Essa é a definição da norma de desconector, tá? Ralo seco não tem fecho hídrico, tubo ventilador perculado é o famoso T de inspeção, tá? Normalmente vai ali no tubo de queda, geralmente. Lembrar, tubo ventilador perculado é o mesmo T de inspeção. Então a gente corta isso aqui, válvula de portinhola. É a mesma válvula de retenção, normalmente fica ali entre o coletor público e o coletor predial, tá? Vai uma válvula de retenção ali para numa situação de sobrecarga da rede coletora, se não ter esgoto da cidade inteira retornando no seu coletor para as dependências do seu lote dentro da residência. Subcoletor está antes do coletor predial e ele recebeu lá dos ramais de descarga, recebeu dos tubos de queda, recebeu dos ramais de esgoto, tudo bem? Não casa com a descrição de dispositivo provido de fecho hídrico. O subcoletor é tubulação, tudo bem? E eu trouxe aqui ó, as definições na íntegra lá da 8160 de 99. O ralo seco, um recipiente com proteção hídrica. A definição que mais nos interessa é essa aqui, ó, de desconector. Dispositivo provido de fecho hídrico destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto, que é justamente a definição trazida aqui na questão. Mas outras definições que são discutidas na questão e são relevantes que a gente saiba, é importante que a gente saiba. A ideia de subcoletor, tubulação que recebe efluentes de um ou mais tarará. Tubo ventilador perculado é o mesmo T de inspeção. Agora, essas duas últimas aqui já não são mais definições da norma, tá? São definições minhas. Válvula portinhola é a mesma válvula de retenção. Inclusive, pessoal, vale fazer uma busca por T de inspeção. Se você colocar tubo ventilador perculado, não vai aparecer muita coisa, mas quando você coloca T de inspeção, você vai ter melhores condições de checar isso, tá? A válvula de portinhola é a mesma válvula de retenção, vale você pesquisar os dois, tanto a válvula de portinhola quanto a válvula de retenção, tá? Abre uma guia aí, faz essa busca, porque quanto mais repertório a gente tiver, mais preparado a gente está para a prova. É ou não é? Questão de número 1 é isso aí, vamos partir para a segunda. Sobre as instalações hidráulicas e sanitárias das edificações. Então, pessoal, notem que aqui ó, é uma questão que discute não somente a parte de esgotamento sanitário, mas também a parte hidráulica, tá? Que a gente já discutiu nas aulas aí na 5626 de 98. Tem uma playlist inteira aí sobre a norma de água fria. Então, bora lá. Análises afirmativas abaixo. O ramal predial é o conjunto de tubulações constituídos de barrilete, coluna de distribuição, ramais e subramais, ou de alguns destes elementos. Errado, pessoal. Destinado a levar água aos pontos de utilização. Isso aqui é a definição de rede de distribuição. Tá? Rede de distribuição. Ramal predial ele vai ficar entre a fonte de abastecimento público, ali, a adutora da concessionária, companhia hidráulica lá do municipal, e a residência. Então, o ramal predial ele tem uma das extremidades está na fonte de abastecimento e a outra está ali no manômetro. Manômetro não, hidrômetro. Tudo bem? Aí, ramal predial, do ramal predial você tem alimentador predial, do alimentador predial você pode ter reservatório inferior, instalação de recalque que manda para o superior. Do superior desce para o barrilete, do barrilete para a coluna de distribuição. Coluna de distribuição vai para o ramal, do ramal vai para o subramal e finalmente para o aparelho de utilização. Entendido? Então, essa proposição 1 aqui
ela requer conceitos lá da 5626, não propriamente conceitos da 8160. A capacidade dos reservatórios de uma instalação predial de água fria, inclusive, se a primeira está errada, a gente já pode vir fazendo uns cortes aqui, né? A primeira está errada, essa contém a primeira, contém a primeira. Olha só, já conseguimos cortar 3, tudo bem? 50% de chance de acerto aí já. A capacidade dos reservatórios de uma instalação predial de água fria deve ser estabelecida levando-se em consideração o padrão de consumo de água no edifício, até aqui belezinha, onde for possível obter informações, a frequência e duração de interrupções do abastecimento. O volume de água reservado para uso doméstico deve ser no mínimo necessário para 12 horas de consumo normal. Pessoal, 12 horas de consumo normal não, são 24 horas de consumo normal que devem ser reservadas na edificação, sem considerar o volume de água para combate a incêndio, tá? 24 horas e não 12. A gente já pode cortar aquelas que têm a alternativa 2, pois está incorreta. Não são 12 horas, são 24 horas. Qual que tem a 2? A letra C. Olha só, pessoal, já restou apenas a letra D. Vamos confirmar se a terceira, quarta e quinta estão de fato corretas, tá? Vamos checar isso agora. Terceira, uma instalação elevatória consiste no bombeamento de água de um reservatório inferior para um reservatório superior. Faz sentido até aqui. Ou para um reservatório hidropneumático. Também está na 5626 isso aqui, tá, pessoal? Só abrir lá, fazer um Ctrl F e fazer uma busca. As instalações elevatórias devem possuir no mínimo 2 unidades de elevação de pressão, isso mesmo, você ter 2 bombas para no caso de uma falhar, né, você está num condomínio lá, uma das bombas falha, você tem outra enquanto chama o pessoal da manutenção. As instalações elevatórias devem possuir no mínimo 2 unidades, independentes com vista a garantir o abastecimento de água no caso de falta de uma das unidades. Excelente. Tá certo. A quarta, a disposição final do efluente do coletor predial de um sistema de esgoto sanitário deve ser feita em rede pública de coleta de esgoto sanitário quando ela existir, e em sistema particular de tratamento quando não houver rede pública de coleta de esgoto sanitário. Isso mesmo é exatamente o que diz a norma, pessoal. E eu deixei um comentário aqui já na questão, tá? A gente pode checar isso lá na norma. O que a norma diz? A disposição final do efluente do coletor predial de um sistema de esgoto sanitário deve ser feita em rede pública, quando ela existir, sim. Ou, na situação de não existir, em sistema particular de tratamento. Excelente. O que mais nós temos aqui na quinta proposição? Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade constante. Recomenda-se a declividade mínima de 2% para tubulações com diâmetro igual ou inferior a 75 e 1% para tubulações com diâmetro nominal ou superior a 100 milímetros, tá? Pessoal, isso mesmo. Menor ou igual a 75, 2%. Maior ou igual a 100 milímetros, 1%. Tudo bem? Onde está isso? Está lá no item, vou dizer o item 4.2.3.2 da 8160. Tudo bem? Só checar lá, 2% igual ao inferior, 1% igual ao superior a 100. Tudo bem? Adiante. Essa é a terceira, é a segunda? Essa é a segunda questão, né? É porque ela é grandinha. A gente gastou muito tempo. Pessoal, as outras questões que vão surgir, elas são mais tranquilas, tá? Não tem preocupação, não. Terceira, os sistemas de esgoto sanitário têm a função de manter as condições de higiene, segurança e conforto do usuário de uma edificação. Para tanto, devem ser seguidas as prescrições constantes na 8160 de 99. Analise as seguintes assertivas no que diz respeito a esse assunto. A norma somente estabelece o dimensionamento das tubulações adotando o conceito de unidades Hunter de contribuição, que estima a contribuição de cada ponto de uso da instalação. Pessoal, lá no anexo B, também a norma traz um método de dimensionamento das tubulações caso as tabelas lá que relacionam o diâmetro nominal e o UHC, as unidades Hunter de contribuição, não forem suficientes, tá? Sei lá, o Burj Khalifa, por exemplo, uma edificação que tem quase 900 metros de altura. Evidentemente, se considerar todos os pavimentos, todas as contribuições ali, muito provavelmente você vai estourar um bocado daquelas tabelas lá. Por quê? Porque não é edificação usual. Então o que a gente vai ter de fazer? Vai ter de calcular na unha, tá? Na mão. Pegar a fórmula que é trazida pela norma e calcular. Portanto, não procede essa primeira proposição quando diz que o único método é o conceito de UHC. A gente tem lá no anexo B também uma outra metodologia. A existência de ventilação. A existência de ventilação primária e secundária nos sistemas é obrigatória. Não procede, pessoal.
eu posso ter somente a ventilação primária, tá? Posso ter somente a ventilação primária, conforme propõe o item 4.3.1. Vejam só, o sistema de ventilação pode ser previsto de duas formas: ventilação primária e secundária ou somente ventilação primária. O que mais que nós temos aqui na terceira? Então já vimos que a primeira e a segunda estão incorretas, você concorda comigo? Então vamos lá, está incorreta a primeira? Não, a primeira está incorreta, mas não é apenas a primeira. Nós vimos que a primeira e a segunda estão incorretas. Apenas a 2? Não, já vimos que a 1 está também. Apenas 2 e 3? A partir daqui a gente não tem condições de afirmar sem julgar a terceira, tá, pessoal? Sem julgar a terceira. Então vamos lá. Na verdade, já dá para cortar a letra D também, porque a letra D fala que apenas a 2 e 3, enquanto sabemos que a 1 também está incorreta. Terceira proposição. Não existe indicação que, sobre determinadas condições, permita ramal de bacia sanitária com diâmetro nominal de 75 milímetros. Pessoal, assim, tá? Há uma nota de rodapé lá na tabela de dimensionamento dos ramais de descarga, e eu vou mostrar isso aqui. Tá lá, é a tabela 3, tabela 4, aqui, é a tabela 3, tudo bem? Se a gente ver aqui, ó, nós temos o número de unidade Hunter de contribuição. Inclusive, pessoal, muitas questões cobram que você meio que decore, tá, o conteúdo dessa tabela. Então, é uma tabela que um dia antes da prova, vale pegar, dar uma checada, falar, poxa vida, unidade Hunter de contribuição de uma bacia sanitária é de 6, tá? Unidade Hunter de um bidê, de um bebedouro, é de 40. Lembrando que o mínimo é 40. Nas tubulações de esgoto, o ramal de descarga de menor dimensão é 40. Então, tipo assim, você não vai encontrar em tubulação de esgoto um diâmetro nominal inferior a isso. É 40. 25 para um bebedouro. Não procede, pessoal. Até para o bebedouro, você vai colocar para captar o ramal de descarga dele, vai ser de 40, tá? Por quê? Porque diferentemente das tubulações de água fria, as tubulações de esgoto não funcionam como conduto forçado, tá? Você tem ar circulando ali também na rede. Inclusive, essa é até uma questão possível de se fazer. Se perguntar o seguinte, por exemplo, as tubulações de esgoto funcionam como conduto forçado? Não, não funcionam como conduto forçado, tá, pessoal? Elas funcionam a pressão atmosférica, tudo bem? A pressão atmosférica e os dejetos, o conteúdo do esgoto, ele escoa por gravidade. Escoa por gravidade. Então, se a gente voltar aqui, o que mais nós temos? Não existe indicação sobre determinadas condições, existe sim. Que condição é essa? Vejam só. O diâmetro nominal mínimo para o ramal de descarga de bacia sanitária pode ser reduzido para 75 milímetros, caso justificado pelo cálculo de dimensionamento efetuado pelo método hidráulico, apresentado no anexo B. E somente depois da revisão da 6452 de 85, pela qual os fabricantes devem confeccionar variantes das bacias sanitárias com saída própria para ponto de esgoto de 75, sem necessidade especial de adaptação. Então, pessoal, são duas condições, na verdade, né, que eu tenho de atender para que eu possa utilizar uma bacia sanitária de 75 milímetros. Em primeiro lugar, eu preciso calcular lá pelo método hidráulico do anexo B, essa é a condição 1. Condição 2, a bacia precisa ser de 75 também, tá? Sem necessidade de peça especial de adaptação. Então, caso você queira colocar... O resumo deve-se evitar adaptações ali na base da bacia sanitária. Então a gente já consegue entender que as três estão incorretas, tá? Pois está dizendo aqui que não existe indicação, enquanto a norma traz indicação sim. As três estão incorretas. Quarta questão, pessoal, e aqui eu coloquei o comentário, tá? Inclusive eu estou indo buscar lá na norma, sendo que eu já preparei o comentário aqui. Quarta questão. Nas instalações de esgoto sanitário, alguns elementos e equipamentos são instalados para melhor funcionamento do sistema. Assim, a caixa de gordura é provida de desconector destinado a receber efluentes da instalação secundária de esgoto. Pessoal, quem recebe efluente da instalação secundária é a caixa sifonada. E mais uma, a caixa de gordura, se nós formos pensar, na câmara vertedora dela, ela tem sim desconector, tá? Não traz isso, a norma não traz de maneira explícita, se a gente buscar aqui, por exemplo, a definição de caixa de gordura, tá? Caixa de gordura. Vamos fazer uma busca aqui. Ó, vejam só.
Caixa destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e óleos, tarará, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que esses componentes... Vejam que não fala, que aqui não traz explicitamente a parte de desconectores na caixa de gordura. Mas se a gente analisar uma imagem que nós trouxemos aqui de uma caixa de gordura especial, por exemplo, isso aqui ó, vai funcionar como um desconector. Tá? Vai funcionar como um desconector. Mas não, como é aquela história, o que a norma não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza, tá? Mas quem vai ter desconector explicitamente, pessoal, que a gente tem certeza que tem, é a caixa sifonada. Vejam só, caixa provida de desconector destinada a receber efluentes da instalação secundária de esgoto. Então, essa é perfeitamente a definição que tem aqui na 1. Não é caixa de gordura, é caixa sifonada. Caixa de inspeção é a caixa destinada a permitir a limpeza, desobstrução, junção, mudança de declividade, direção das tubulações. Essa definição, pessoal, procede, tá? A 2 está correta sim, a 2 está correta. Eu vou mostrar para vocês as definições no comentário que eu deixei logo abaixo dessa questão. Caixa de passagem é a caixa destinada a reter, na sua parte superior, as graxas e óleos contidos no esgoto. Esse A aqui eu acredito que tenha sido um erro de digitação, tá? A caixa de passagem não, pessoal. Quem vai reter na parte superior graxas e óleos e gorduras é a caixa de gordura. Portanto, essa definição aqui não é de caixa de passagem, é de caixa de gordura. Essa definição aqui não é de caixa de gordura, é de caixa sifonada, tá? Essa aqui casa certinho com a definição de caixa de inspeção, portanto, o nosso gabarito é a questão de número 2. É correta apenas a afirmativa 2? Isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Nós vimos que a afirmativa 1 e 3 estão incorretas, aqui contém a 3, aqui contém a 3, aqui contém a 2. Na verdade, aqui contém a 1, né? Esse é o problema, por isso que está incorreto. Mas enfim, a correta, apenas a afirmativa 2. O gabarito, eu já deixei aqui, fiz um comentário, tá? Definições da 8160. Caixa sifonada é a caixa provida de desconector destinada a receber efluentes da instalação secundária de esgoto. Caixa de inspeção é a caixa destinada a permitir limpeza, desobstrução, junção, mudança de declividade ou mudanças de direção nas tubulações. Caixa de gordura é a caixa destinada a reter na sua parte superior as graxas e os óleos contidos no esgoto. Maravilha, pessoal! Então, a gente fecha a questão de número 5, 4 na verdade, e parte para a de número 5. Adiante. A 8160 estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto à higiene, a segurança e ao conforto dos usuários. Aquela encheção de linguiça para introduzir a questão, né? Maravilha. A parte passa a ser relevante mesmo, que define os rumos da questão, é essa parte aqui, ó. Vejam só. Sobre os sistemas prediais de esgoto sanitário, analise as assertivas abaixo. O sistema de esgoto sanitário tem por funções básicas coletar e conduzir os despejos provenientes de uso adequado dos aparelhos sanitários a um destino apropriado. Por uso adequado dos aparelhos sanitários, pressupõe-se a sua não utilização como destino para resíduos, outros que não esgoto. Pessoal, a 1 está certinha e sempre que falarmos em finalidade, objetivo do sistema de esgoto sanitário é coletar e conduzir, coletar e conduzir, coletar e conduzir, coletar e afastar, tudo bem? Sempre que a questão perguntar qual a principal finalidade, qual o objetivo, a que se destina, a que se presta, a gente vai falar coletar e conduzir, coletar e transportar, tá? O que mais nós temos? E esse uso adequado é isso aqui mesmo, tá? O uso adequado das instalações de esgoto é usar para quê? Para escoar esgoto, não é qualquer outra coisa. Tudo bem? Número 2. Portanto, a 1 está correta. Quem não tem a 1? A letra C não tem a 1 e a letra B também não tem a 1. Portanto, a gente parte para a análise das demais. Os despejos provenientes de máquinas de lavar, roupas ou tanques situados em pavimentos sobrepostos podem ser descarregados em tubos de queda exclusivos, com caixa sifonada especial instalada no seu final. Pessoal, essa caixa sifonada, ela vai servir, eles devem sim, tá, ter essa queda exclusiva, esse tubo de queda exclusivo, e essa caixa vai servir para evitar a formação de espuma, tá? Formação de espuma
instalada ao final. Mas a gente vai analisar com calma. Deixa essa número 2, essa proposição 2, em stand-by aí por enquanto. Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. Procede isso? Procede. Até aqui está corretinho. Devendo para isso apresentar uma declividade constante. Maravilha, tá ok também. Recomendam-se como declividades mínimas 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 e 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. Pessoal, isso aqui está errado. O que o examinador fez? Ele pegou o trecho da norma e inverteu. Ele disse que menor ou igual a 75, eu tenho que ter 2%, eu tenho que ter 1%, enquanto que está errado isso. Menor ou igual a 75, eu tenho que ter 2%, igual ou acima de 100, eu tenho que ter 1%. O examinador trocou os percentuais aí com o propósito de pegar candidato mais distraído, tá? A 3 está incorreta, portanto, nós vamos cortar aquelas que têm a 3. A 4 a gente nem vai checar, né, pessoal? Porque conferindo aqui, ó, a gente já viu que é uma impossibilidade de que a 4 esteja correta. Mas vamos lá checar a 4 para apontar o erro e falar, aqui está o erro, matar a cobra e mostrar a cobra. É obrigatório o uso de caixas de gordura quando os efluentes contiverem resíduos gordurosos, independente da exigência da autoridade pública competente. Pessoal, o que a norma diz é que, se a autoridade pública não previu caixa de gordura, fica a critério do projetista colocar ou não, tá? Mas na prática, a autoridade pública pede sim, pessoal. Pede sim, tá? E na situação de não pedir, é uma questão de bom senso até do projetista das instalações sanitárias colocar a caixa de gordura, porque, pessoal, a caixa de gordura é muito nociva para tubulação, para instalação hidrossanitária. A gordura, ela vai incrustar no tubo, no interior da tubulação e vai gerar uma perda de seção. Vai perdendo seção, porque as camadas de gordura vão se depositando como se fosse um sabão ali. Tá? E o resultado que vai acontecer é que daqui a pouco você tem um tubo de 100, mas efetivamente ele tem a capacidade de transporte de um tubo de 60, de 50, tudo bem? O que reduz o caráter efetivo da sua rede, pode gerar depósitos no interior da rede, por quê? Porque um dos critérios que eu preciso atender é o rápido escoamento, tá? O rápido escoamento, e se você tem essa perda de seção, você tem mais atrito, você tem uma série de problemas, pode chegar ao extremo da obstrução e falha absoluta do sistema predial sanitário. Então, a 4 não procede, restou quem pra gente, pessoal? 1 e 2, tudo bem? De fato, os despejos provenientes de máquinas de lavar e eles podem ser descarregados em tubos de queda exclusivo com caixa sifonada especial instalada ao final. Se a gente vier checar aqui, ó, eu peguei todos os trechos da norma que discutem isso, tá? Então veja só, máquina de lavar roupas ou tanques, tubo de queda exclusivo com caixa sifonada especial instalada no seu final. Devem ser previstos, e eu coloquei uma observação interessante aqui também, porque não só, pessoal, as das máquinas de lavar e dos tubos das máquinas de lavar roupas e tanques, mas também como de pias de cozinhas e máquina de lavar louça. Por quê? Porque vai ter gordura. Então você pode sim prever um tubo de queda especial só para esses aparelhos sanitários. Escoamento dos efluentes por gravidade. Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 2% para tubulação com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 e 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. Sobre as caixas de gordura, recomendado o uso de caixas de gordura quando os efluentes contiverem resíduos gordurosos. Quando o uso de caixa de gordura não for exigido pela autoridade pública competente, a sua adoção fica a critério do projetista. E se o projetista tem um pouco de bom senso, ele vai pôr uma caixa de gordura no projeto dele. Tá? Ele vai colocar. 37ª, 37ª não. 3.37. Sistema predial de esgoto sanitário. É o conjunto de tubulações e acessórios destinado a coletar e transportar esgoto sanitário. Garantir o encaminhamento dos gases para a atmosfera. Aquela história, pessoal. O propósito do sistema predial de esgoto sanitário é coletar e transportar. Coletar e transportar, coletar e transportar. Tudo bem? Transportar para onde? Para um destino adequado.
um destino com fins ecológicos, um destino com fins ambientais, um destino com fins sanitários e higiênicos e que zele também pela saúde pública, não só dos usuários da edificação, mas também daquela comunidade. Entendido? O que mais que nós temos? Aí lá no 4.1.1 a gente tem isso que eu acabei de dizer para vocês de modo explícito, tá? O sistema de esgoto sanitário tem por funções básicas coletar e conduzir os despejos provenientes do uso adequado dos aparelhos sanitários. O que é o uso adequado? A sua não utilização como destino para resíduos outros que não o próprio esgoto. Tudo bem? E aquela mensagem abençoada para reforçar a nossa fé. É ou não é? O que mais, pessoal? Indo para a sexta questão. Algumas definições utilizadas em projetos de instalações sanitárias são: recipiente dotado de desconector com grelha na parte superior destinado a receber águas de lavagem, de pisos ou de chuveiro. Pessoal, tem desconector? Maravilha. Falou desconector, tem que lembrar de fecho hídrico, tem que lembrar de ralo sifonado, tem que lembrar de caixa sifonada. E o que a gente vai ter é de relacionar. Então esse primeiro, ele vai ser uma unidade autônoma? Não. Ralo seco, pessoal, se tem desconector, tem fecho hídrico. Se tem fecho hídrico, não é seco, tá? Tem a camada líquida lá. A gente tira também. Ficamos com a letra A e letra B. Vamos analisar a segunda proposição. Caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudança de declividade e ou direção nas tubulações. Pessoal, quem permite a inspeção é a caixa de inspeção, tudo bem? A caixa de passagem ela vai se prestar à junção das tubulações. Ah, Thales, mas a caixa de inspeção também junta. Sim, também junta, pessoal, mas não é o propósito primeiro dela, tá? O propósito primeiro da caixa de inspeção é inspeção, limpeza e desobstrução. E de brinde, de bônus, a gente ganha que ela pode também unir essas tubulações, tá? Mas caso a finalidade fosse somente a união das tubulações, não lançaríamos mão de uma caixa de inspeção, a gente ia lançar mão de uma caixa de passagem. É só para ligar? Caixa de passagem. Inclusive, pode ser muito bem uma questão formulada a partir disso, tá? Uma questão que perguntasse justamente a finalidade da caixa de inspeção e da caixa de passagem. Falasse o seguinte: poxa vida, é preciso fazer uma ligação entre duas tubulações. Deve ser utilizado para isso, ou melhor, é mais adequado para se obter esse propósito, a caixa de inspeção ou a caixa de passagem. Pessoal, se é só para ligar, se não precisa desobstruir, se não precisa limpar, inspecionar, você vai lançar uma caixa de passagem, você não vai pôr uma caixa de inspeção lá, tá? Não tem necessidade. Ainda que a caixa de inspeção possa ser usada para unir as tubulações. Maravilha? Então aqui nós já temos o nosso gabarito, é uma caixa, essa definição 2 é de caixa de passagem, não é de caixa de inspeção. Tudo bem? Perdão, pessoal. Essa definição 2 é de caixa de inspeção e não de caixa de passagem. Agora sim. Camada líquida de nível constante, que é um desconector, veda a passagem dos gases. Isso aí a gente já está sabendo, né? Foi discutido pelo menos 2 vezes nas questões acima, resolvidas acima. E para confirmar, a gente vai lá na norma, dá um Ctrl+C, Ctrl+V das definições e cola aqui. Vejam só. Ralo sifonado. Recipiente dotado de desconector com grelha na parte superior. Pessoal, ralo sempre vai ter grelha na parte superior. Caso não, não é ralo. Tá? Nós podemos ter caixas de passagem que também tem, tá? Nós podemos ter caixas de passagem que também tem grelha na parte superior, funcionando como caixa de passagem e ralo sifonado. Mas nessa situação, o resumo que eu quero dizer é o seguinte: não é possível que você tenha um ralo de tampa cega, porque se a tampa é cega, não é ralo, tudo bem? E pode cobrar essa definição sim. Pode cobrar essa definição sim. Dizer que um dispositivo que tem tampa cega pode funcionar como ralo. Como? Não há como. Se é ralo, deve permitir que a água que está ali na superfície, pela grelha, tá? da parte superior, adentre a tubulação de esgoto, adentre o ramal de descarga. Belezinha? Então, ralo sifonado. Tem desconector. O que é desconector? O fecho hídrico, a camada desconector é a camada líquida lá que impede o fluxo dos gases no sentido contrário ao escoamento do esgoto. Belezinha? Caixa de inspeção. Limpar, desobstruir, unir, inspecionar, mudar a direção, mudar a declividade, tá? E é interessante manter viva a consciência dessa finalidade da caixa de inspeção.
Mudança de declividade, mudança de direção, a gente vai utilizar também caixa de inspeção. Porque é um ponto ali, pessoal, que pode gerar obstrução, tá? Você está mudando de declividade, você está vindo com 1%, vai jogar 3%, pode ser que essa diferença de velocidade gere problemas ali e você tenha de ter um ponto de acesso. Tá? A mesma coisa para as mudanças de direção. Você vem com tubulação no alinhamento e você muda 30 graus, 45 graus, põe uma caixa de inspeção ali também para que você possa eventualmente desobstruir a tubulação na situação de dar problema. Fecho hídrico, camada líquida de nível constante, que em um desconector vai dar passagem dos gases. Pessoal, é aquilo que eu falei, sempre que falar em desconector ou fecho hídrico, nós temos de lembrar de desconector, sifão, caixa sifonada, ralo sifonado, tá? E eu sei que eu estou sendo exaustivo aqui na discussão desses conceitos, mas a proposta é justamente essa, porque a gente não pode perder esse tipo de questão, isso aqui tem que estar claro. E por que a gente não pode perder? Porque o nosso candidato, o nosso colega candidato vai acertar. O cara da cadeira do lado, ele vai saber, e se a gente não souber, já é uma questão para ficarmos atrás dele, o que não pode, de modo algum. Maravilha! O que mais? A gente vai agora para a 7ª questão. A respeito das instalações de esgoto predial, assinale a alternativa correta. O diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga de uma bacia sanitária é igual a... Pessoal, por regra, o diâmetro do ramal de descarga da bacia sanitária é 100 milímetros, mas nós temos a exceção que pode ser 65, mas por via de regra é 100 milímetros, beleza? Por via de regra é 100 milímetros. Portanto, não procede a letra A. E nós estamos procurando a correta. Ah, se o comando trouxesse, assinale a alternativa incorreta, adivinha qual que a gente ia marcar? Ia marcar A aqui porque, enfim, já está errado, né? O diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga de uma banheira de residência é igual a, pessoal, 25 milímetros de modo algum. Se a gente vier aqui na tabela de número 3, tabela 3, vamos lá, veja só. Tá aqui a tabela 3, tá? Ó, a tabela 3 traz para nós que a menor dimensão que a gente pode ter para um ramal de descarga é 40 milímetros. Então, falou em 20 milímetros, falou em 25 milímetros, falou em 32, a gente esquece, já corta, tá? A gente marca só se estiver pedindo a incorreta, mas se estiver pedindo a correta a gente não marca. Por quê? Porque é de 40 acima. É de 40 acima. Maravilha? O que mais? Igual a 25? Não, a gente não usa tubo de 25 para esgoto. O diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga de um bebedouro é igual a 75. A menos que seja um bebedouro para animais, tá, pessoal? Que você tem um fluxo de água gigantesco. Não é 75, é 40, tá? E basta vir aqui na tabela 3, ó, tabela 3, bebedouro, 40, diâmetro nominal. E essa tabela, aquela história, tem banca que requer sim que o candidato decore diâmetros nominais e unidades Hunter de contribuição. E pessoal, caso você não esteja claro para você o conceito de unidade Hunter de contribuição, tem a ver com vazão, tá? Tem a ver com quanto um aparelho contribui para aquela instalação sanitária. Quanto de líquido, quanto de esgoto ele lança. Uma unidade Hunter de contribuição corresponde à vazão de 28 litros por segundo. 28 litros por segundo. Entendido? O que mais? O diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga de um bebedouro é igual a 75. Não procede, é 40, a gente já viu. O número de unidades Hunter de contribuição de uma bacia sanitária é igual a 6. Procede? Procede sim, tá certo isso aqui. A gente vai marcar? Ainda não, vamos chegar a letra E. O número de unidades Hunter de contribuição de uma banheira de residência é igual a 4. Pessoal, você está vendo aqui que é uma questão, que instituto é esse? Que banca é essa? É o AOCP, ó. Veja só, AOCP. O órgão desse concurso aqui era para a Federal, não sei nem que órgão é esse, mas enfim, Universidade Federal, tarará. Checar aqui que órgão é esse, Universidade Federal da Fronteira Sul. Universidade Federal da Fronteira Sul. E o que acontece? Ele cobrou que se soubesse detalhes mesmo da tabela 3, tá? Por exemplo, eu já respondi essa questão aqui. Então, eu sei que uma banheira, ela não tem 4 de contribuição. Ou é 2 ou é 3. Se fosse chutar entre 2 e 3, eu iria de 3, tá? Vou dizer que uma banheira contribui 3. Porque uma banheira tem, sei lá, 200, 300, às vezes 600 litros. E 6 coar tudo de uma vez, você vai precisar de uns 3 Hunter. Vamos ver se é isso mesmo. Banheira. Banheira de residência. 2, tá, pessoal? Olha só. Passei batido. É 2 e não 3.
Vai vendo aí, né? Vai vendo. O curioso é que um tanque de lavar roupas tem 3 unidades Hunter de contribuição e uma banheira de residência tem 2 Hunter de contribuição. Na minha cabeça é um negócio que não faz sentido, porque você pensa comigo, uma banheira, ela tem pelo menos 200 litros, entendeu? 150, 200 litros para poder submergir o usuário, né? Quem está tomando banho. Então, uma banheira tem 2 Hunter de contribuição, mais um tanque de lavar roupas, que tem uma bacia ali de sei lá o que, 40, 60 litros, tem 3 Hunter de contribuição. Negócio estranho, né? Negócio estranho. Mas tá. O que vale é que o tubo aqui, ó, na prática, ainda que o Hunter seja diferente, para a banheira seja 2 e para o tanque seja 3, o diâmetro fica o mesmo. O diâmetro fica o mesmo aqui. Belezinha, pessoal. Voltando aqui, a gente tem o nosso gabarito. Ah, Thales, mostra o Hunter da bacia sanitária. Tá aqui, ó. Bacia sanitária. O HC, 6. Diâmetro nominal, 100. Aí vocês notam que tem a notinha de rodapé aqui, ó. Ó, dizendo aqui, checa a nota lá embaixo. A gente vem checar a nota, tá falando justamente da exceção para esse diâmetro nominal, que ele é de 100, ele pode descer para 75, se você calcular pelo método hidráulico lá do anexo B, e a bacia vier já de fábrica com 75 para evitar adaptação. Beleza? O que mais que a gente tem? Esse aqui é o nosso gabarito mesmo? É, confirma. Vamos para a oitava. E eu coloquei aqui o comentário também. Coloquei não, deixei dos colegas aí. Maravilha. Oitava questão. Considerando a 8160 sobre as características da caixa de passagem, analisar os itens abaixo. Quando cilíndricas, as caixas de passagem devem ter diâmetro igual a 0,15 metros. E quando prismáticas de base poligonal, permitir na base a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo igual a 0,15. Pessoal, isso aqui é uma característica dos itens que nós vamos ver na norma em termos de dimensões, tá? A norma não vai amarrar para você e vai dizer assim, ah, esse dispositivo de inspeção tem que ser quadrado, ah, esse dispositivo de inspeção tem que ser circular. Não, ela não vai dizer. Você pode fazer circular, você pode fazer quadrado, mas desde que obedeça certo limite. Se você for fazer circular, você vai ter de ter um diâmetro lá, no caso aqui, 0,15. E se você fosse fazer essa mesma caixa de passagem retangular, você teria de o seu polígono lá teria de permitir que você circunscrevesse, fizesse um círculo na base dela, tá? Então é um padrão que percorre toda a norma, seja para posto de visita, seja para caixa de gordura especial, normalmente ela vai ser retangular, né? Mas é um padrão que a gente consegue notar. Mas vamos julgar a proposição A. Quando cilíndricas devem ter diâmetro no mínimo igual a 0,15, prismática permite a inscrição na base de 0,15. Tá certo isso, pessoal? Tá certo sim, tá? Vou mostrar o item da norma que corresponde a isso em instantes. A1 procede. Portanto, a gente corta aquelas que dizem que nenhum dos itens está correto. E aquelas que não têm A1 também, por quê? Porque a gente sabe que está correto. Agora não podemos dizer nada sobre a A, a B e a D. Não temos condições ainda. Segunda, ter tubulação de saída dimensionada pela tabela de dimensionamento de ramais de esgoto, sendo o diâmetro mínimo igual a 100 milímetros. Pessoal, diâmetro mínimo de caixa de passagem é 50 milímetros e não 100. A gente já corta a 2 está errada. Quem tem a 2? A letra A. E a letra D tem a 2 também. Restou quem? Restou o nosso gabarito. 1 e 3. Vamos ver se é isso mesmo? Bora confirmar. A caixa de passagem deve ter altura mínima igual a 10 centímetros, ponto 10 metros. Procede, procede. Mostra na norma, mostra agora, aqui. 8160 de 99. As caixas de passagem devem ter as seguintes características. Quando cilíndricas, ter diâmetro de 0,15, ou quando for poligonal, permitir a inscrição de um diâmetro de 0,15 na base. Ser provida de tampa cega, quando prevista em instalações de esgoto primário. Tá? Então, pessoal, se tem acesso a gases, deve ter tampa cega, tá? E hermeticamente fechada para que não haja o escape de gases para o ambiente. Ter altura mínima de 0,10, questão trabalhou isso também. Ter diâmetro mínimo igual a 0,50. 0,50 não, 50 milímetros. Trabalhou isso também. Tudo bem? Trabalhou. O gabarito é a letra B, confirma a nossa suspeita. Maravilha? Nona questão. De acordo com 8160, assinale a alternativa correta. O coletor predial e os subcoletores devem ser de preferência retilíneos. Isso aqui procede.
Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade constante, sendo a declividade máxima a ser considerada de 2%. Errado, pessoal. A declividade máxima nas tubulações horizontais é de 5%. A gente já corta a letra A, não procede. O interior das tubulações, embutidas ou não, deve ser acessível por intermédio de dispositivos de inspeção. Até aqui, belezinha. Para garantir a acessibilidade aos elementos do sistema, a distância entre dois dispositivos de inspeção não deve ser superior a 50 metros. Errado. A cada 25 metros. Eu não posso ter um trecho de tubulação com mais de 25 metros sem ter ali a interposição de um dispositivo de inspeção. Não procede a letra B. Letra C. As colunas de ventilação devem possuir diâmetro uniforme e sua extremidade superior deverá estar situada acima da cobertura do edifício. Até aqui está certinho. Ventilação, diâmetro uniforme, extremidade superior, ou ligada a um tubo ventilador primário a 15 centímetros ou mais acima do nível de transbordamento da água do mais elevado aparelho sanitário por ele servido. Pessoal, ainda que essa questão, ainda que essa alternativa ela pareça ser um tanto embrincada, um tanto um emaranhado de informações, essa é a nossa resposta, tá? Se a gente vier aqui na norma e checar a ilustração que trata lá dos barriletes, tarará, é justamente essa aqui, ó. Veja só. Você tem a coluna de tubulação, você tem a coluna de ventilação, tá aberta lá para a atmosfera, e você tem o aparelho mais alto aqui ligado a essa coluna. Você tem um nível de borda e o ramal de ventilação deve conectar na coluna a uma altura de pelo menos 0,15 metros, 15 centímetros, acima da borda do aparelho, que é justamente o que acontece é que quando a gente vê o esquema aqui, fica tudo bonitinho, fica fácil a compreensão. Mas quando você traduz isso para texto, né, e coloca na alternativa, você olha assim e fala que, mas é o nosso gabarito. Vamos ver o erro da D, vamos ver o que está errado aqui na D. Para dimensionar o diâmetro do coletor predial e dos subcoletores de edificações, inclusive nos prédios residenciais, deve-se considerar a somatória das unidades Hunter de contribuição, o HC, devendo ser considerado em todos os casos o valor mínimo do diâmetro nominal de 200 milímetros. Pessoal, não procede. Você já pensou um tubo de 200 milímetros para uma residência popular, uma habitação de interesse social, uma casinha lá de 46 metros quadrados, um tubo de 200 para o esgoto? Não procede, não faz sentido, tá? Portanto, a gente corta a letra D. Salvo engano, o coletor predial, que é a tubulação assim principal, tudo bem? Ele deve ter diâmetro mínimo de 100. Deve ter diâmetro mínimo de 100. Vamos checar vou marcar aqui o gabarito. E agora a gente vai checar o comentário que eu adicionei. Exatamente, tubo ventilador primário, 15 centímetros ou mais acima do nível de transbordamento. Declividade máxima a ser considerada é 5% mesmo. Distância entre os dispositivos, 25 metros. E essa distância aqui é interessante a gente saber também, tá, pessoal? Quando você tem um coletor público ali, ou melhor, quando você tem a ligação do coletor público com o coletor predial, você não pode ter uma caixa de inspeção distante a mais de 15 metros, tá? Tem que estar a menos de 15 metros. A distância não deve ser superior a 15 metros. Maravilha, o que mais que a gente tem? Não falou aqui da parte do coletor predial. Vou ver se eu acho para vocês aqui. Coletor predial, a parte que fala do diâmetro mínimo. Ó, aqui está, maravilha, maravilha. Vejam só, 5.1.4.1. O coletor predial deve ter diâmetro nominal mínimo de 100. Então não é 200, conforme propõe a alternativa D, tá? O diâmetro mínimo é de 100. Maravilha? Adiante. O que mais que nós temos? 10ª questão. Um sistema de esgotos sanitários é o conjunto de obras e instalações destinadas a propiciar a disposição final das águas residuárias da comunidade de uma forma adequada do ponto de vista sanitário. Tubo posto na vertical para escoar as águas ou as águas residuárias domésticas é o... Pessoal, tubo na vertical. Vai ser o tubo de queda, tá? Aqui não tem muito o que discutir. O próprio nome já sugere. Tá? Tubo de queda, tubo na vertical.
Tubo de queda, tubulação vertical que recebe efluentes de subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga. Vocês notem que a introdução aqui, ó, tubo posto na vertical para escoar águas residuárias domésticas, já sugere um pouco disso pra gente, tá? Gabarito letra C. Próximo. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Sobre as instalações prediais de esgoto sanitário, denomina-se a probabilidade de o número esperado de aparelhos sanitários em uso simultâneo seja ultrapassado. O nome disso é o quê, pessoal? O nome disso é fator de falha. Está onde? Está na norma. Qual item? Item 3.21. Fator de falha. Probabilidade de que o número esperado de aparelhos sanitários, tarará, seja ultrapassado. Maravilha? Adiante. O que mais que a gente tem? Como eu disse, pessoal, a coisa ia começar em determinada altura. Como eu disse, a coisa começaria a fluir mais rápido em determinada altura. De acordo com a 8160, que trata dos sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução, é correto afirmar: todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem apresentar uma declividade constante. Maravilha, até aí está ok. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 2% para a tubulação com diâmetro nominal igual ou inferior a 75. Tá certo? Tá certo. Igual ou inferior. 2%. Tá certo. 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. Procede? Procede sim. Gabarito, letra A. Isso aqui já está correto, tá, pessoal? De cara a gente já encontra a nossa resposta. Ralo seco é o recipiente dotado de desconector. Pessoal, desconector é o fecho hídrico, tá? E ralo seco, ele não tem camada líquida. A gente já tira a letra B, tá incorreto. Sistema predial de esgoto sanitário é o conjunto de aparelhos sanitários, tubulações e acessórios destinados a captar o esgoto sanitário e conduzi-lo a um destino adequado. Pessoal, a mão coça para marcar essa alternativa aqui, tá? Mas por que ela está incorreta? Porque ela traz a definição de instalação predial de esgoto sanitário e não de sistema predial de esgoto sanitário. E sim, existe uma diferença entre sistema e instalação. Ainda que as definições, conforme eu vou mostrar no comentário que eu deixei abaixo, ainda que essas definições sejam muito próximas, elas têm sentidos diferentes e contextos diferentes. Você vai falar em sistema predial quando você estiver falando do sistema de ventilação, quando você estiver falando do sistema hidráulico, sistema de sonorização, sistema de proteção térmica, sistema de refrigeração. Nesse contexto, você usa sistema. Mas quando você estiver falando do conjunto de tubos, aparelhos, tarará, 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 a gente vai utilizar instalação predial. É já que eu mostro a distinção. A distinção é sutil, mas presente, tá bem? Existe. Nos ramais de descarga e esgoto, as mudanças de direção, horizontal para vertical e vice-versa, podem ser executadas com peças com ângulo central igual ou inferior a 45. Pessoal, o que a norma fala é em 90 graus e não 45 graus. A gente corta essa letra D. A distância entre a ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 10 metros. Errado, pessoal. Não deve ser superior a 15 metros. Eu apontei isso na questão anterior, tá? Curioso que eu falei disso na questão anterior. Letra A. O que mais que a gente tem? Isso aqui é o nosso gabarito. E o comentário que eu disse que estaria aqui. Veja só. Sistema predial é o conjunto de tubulações e acessórios destinados para a atmosfera e evitar o encaminhamento. Na verdade, pessoal, não é que a definição está incorreta. Na verdade, ela está incompleta, tá? Está incompleta. Mas a gente pode muito bem vir. Na verdade, tem essa tem essa distinção entre sistema e instalação, é lá na 5626 de água fria, tudo bem? Adiante. O que mais nós temos? 13ª. Nas instalações prediais de esgoto sanitário 8160 de 99, a tubulação que recebe os gases oriundos de tanques sépticos ou de estações de tratamento de esgoto, ETE, através de rede de esgoto, é denominada, olha só, pessoal, tubulação que recebe os gases. Se recebe gases, é primária, tá? Primária. Na secundária, não tem acesso a gases. Anaeróbico não é a definição pertinente aqui, de acordo com o comando, muito menos ramal de esgoto e ramal de descarga. Nosso gabarito é letra A, primária. Pessoal, primária tem acesso a gases, secundária não tem acesso a gases. De novo,
Primária, acessa gases do coletor público. Secundária, não acessa. Beleza? O que mais que a gente tem? 14ª. A respeito das instalações hidrossanitárias residenciais, assinale a alternativa abaixo e assinale verdadeiro se verdadeiro e F se falso. Ramal de descarga é a tubulação que recebe diretamente os efluentes da maioria dos aparelhos sanitários como lavatório. Procede. Pessoal, ramal de descarga, pensa logo na bacia sanitária, tá? A bacia sanitária, você dá descarga na bacia sanitária. E essa descarga que você deu vai para onde? Vai para o ramal de descarga. Portanto, a primeira é verdadeira sim. A gente já corta quem diz que ela é falsa. Portanto, restaram a letra B e D. Vamos seguir. Vamos julgar a segunda aqui. Desconector possibilita o escoamento de ar possibilita o escoamento de ar da atmosfera para o interior das instalações de esgoto e vice-versa. Errado, pessoal. Quem possibilita esse escoamento de ar é a coluna de ventilação ou as tubulações de ventilação. Portanto, essa segunda não procede. A gente corta quem diz que ela é verdadeira, tá? Gabarito letra E. Vamos confirmar esse gabarito? Vamos ver se a terceira é verdadeira? Vamos lá. Primeira, segunda, terceira. Ramal predial é a tubulação compreendida entre a tomada d'água na rede de distribuição e o cavalete ou elemento similar. Agora aqui, pessoal, já não é mais um conceito da 8160, tá? Notem que o comando, ele não introduz instalações de esgoto especificamente, ele fala de instalações hidrossanitárias, o que vai compreender tanto a parte de hidráulica quanto de sanitária, tanto a parte de água fria quanto a parte de esgoto. E essa próxima definição trazida, a de ramal predial, sim, corresponde ao que está lá na 5626. É o que a gente vai ver aqui no comentário que eu deixei também. O que mais? A gente viu que é verdadeira, vamos ver se a quarta é verdadeira. Ramal de esgoto. Recebe os efluentes dos ramais de descarga e direciona-os por meio de um tubo de queda quando se trata de edificações com mais de um pavimento. A 4 está certa? Está certinha. Vamos ver a última. Subcoletor é um dispositivo dotado de fecho hídrico destinado a vetar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. Errado, pessoal. Essa é a definição de desconector e não de subcoletor. Notem como o examinador ele é capcioso, tá? Ele tenta direcionar o candidato ao erro. Ele pega uma palavra parecida, se note que subcoletor é parecido com desconector. Subcoletor, desconector. Ele troca as definições. O candidato despreparado pode ser facilmente pego por esse tipo de jogo aí, tá? 15ª. Sobre as instalações hidráulicas, faltou mostrar o comentário, né? Eu não deixei comentário aqui. Beleza, adiante. 15ª. Sobre as instalações hidráulicas, assinale a alternativa que corresponde às seguintes definições. Tubulação horizontal com saída para... Horizontal? Tubulação horizontal. Pessoal, bora lá. Aqui tá falando tubulação horizontal, hein? Tá falando tubulação horizontal. Tubulação horizontal com saída para a atmosfera em um ponto destinado a receber 2 ou mais tubos ventiladores. Pessoal, isso aqui tá com cara de erro, tá? Tá com cara de erro de digitação, de elaboração. Notem que aqui fala tubulação horizontal, com saída para a atmosfera. É o barrilete, pessoal. É o barrilete. Tá até aqui, ó. É porque normalmente a coluna de ventilação, aí você olha assim e fala, quem tem saída para a atmosfera? Ou é o ventilador primário, ou é a coluna de ventilação. Aí vem uma questão e associa a ideia de tubulação horizontal e a saída para a atmosfera. E não é comum. Vocês notem que até agora a gente não discutiu, não tínhamos discutido ainda o conceito de barrilete de ventilação, que é justamente essa tubulação horizontal, tá? Portanto, a gente já tem o nosso gabarito, né? Vamos confirmar só o gabarito agora. Vamos confirmar se é isso mesmo. Caixa destinada a permitir a junção de tubulações do sistema de esgoto sanitário. Pessoal, que tipo de caixa permite a junção das tubulações? É a caixa de passagem. É o que traz aqui? É, caixa de passagem. Dispositivo provido de fecho hídrico, desconector. Tubulação da rede coletora que recebe contribuição de esgoto dos coletores prediais em qualquer ponto ao longo do seu comprimento. Só um erro de digitação aqui, era para ser O, tá? Comprimento e não comprimento. Tubulação da rede coletora. Só o coletor público, tá? Vai ser o coletor público.
Nosso gabarito, letra D. Comentário. Aí na íntegra da 8160 a gente tem barrilete de ventilação. Você pode dar uma pausa e checar essas definições aí, vale a pena, tá, pessoal? Vale a pena conferir porque é segurança para nós que vamos fazer as provas mais tarde. Adiante, 16ª. De acordo com 8160, o sistema predial de esgoto sanitário deve ser projetado de modo a, exceto, então a gente está procurando a exceção da história aqui, evitar a contaminação da água de forma a garantir a sua qualidade de consumo, tanto no interior dos sistemas de suprimento de equipamentos sanitários, como nos ambientes receptores. Isso aqui procede? Procede sim. É para isso que justamente serve o esgoto, evitar contaminações. As instalações de esgotamento sanitário, aliás, tá? Impedir que os gases provenientes do interior do sistema predial de esgoto sanitário atinjam as áreas de utilização. Procede? Procede. Possibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação. Pessoal, isso aqui está errado, tá? E por que a gente vai marcar? Porque a questão pede justamente a incorreta, pede justamente a exceção. Todas estão corretas, exceto, e essa aqui é a que está incorreta, a gente vai marcar. Só vamos conferir se a D está certinha também. Permitir a fixação dos aparelhos sanitários somente por dispositivos que facilitem a sua remoção para eventuais manutenções. Isso aqui está certo também. O que está errado é a letra C, e é o gabarito, porque pede a errada, possibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação. Se a gente ver aqui no tópico 4 da norma, tá? Lá na abertura do tópico 4, fala meio que dos requisitos de projeto para as redes de esgoto sanitário. E a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar o seguinte, atenção, ó, permitir o rápido escoamento, impedir que os gases provenientes do interior, olha só, impossibilitar o acesso, esses aqui são os requisitos, tá, pessoal? Vem da letra A, B, C, D e segue até a letra G, tudo bem? Permitir que seus... impossibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação, é o item F, impossibilitar. E o que a questão traz? Possibilitar. Então, não é o nosso gabarito, não procede, a gente desmarca, beleza? Desmarca não. A gente marca essa porque está procurando a errada. Maravilha? 17ª. Sobre ramais de descarga e de esgoto, segundo a 8160, mais especificamente em recomendações mínimas de declividade, marque a sentença correta. A primeira, recomendações mínimas de declividade. Marque a opção correta. 1% para tubulações com diâmetro nominal inferior ou igual a 75, tá? 1% para tubulações com diâmetro nominal... pessoal, se é declividade mínima, tem que ser 2% para 75, que é justamente o que propõe a B. A letra C está certa? Não está certa. Por quê? Porque diâmetros iguais ou inferiores a 75, nós utilizaremos uma declividade mínima de 2% e não de 1%. E 2,5 para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. Pessoal, eu posso utilizar a declividade de 2,5 para tubo de 100? Pode. Porém, ele está pedindo aqui as declividades mínimas e não uma declividade qualquer, tá? E a declividade mínima para o tubo de 100 é de quanto? É de 1%. É de 1%. Fica registrado, tá aqui o comentário, tá? Vejam só, declividades mínimas, 2% igual ou inferior a 75, 1% igual ou superior a 100. Maravilha, adiante, 18ª. Para fiscalizar o recebimento de sistemas prediais de esgoto, o técnico em edificações observará o disposto na 8160. Considerando essa informação, julgue o item a seguir. A fumaça deve ser introduzida no sistema através da abertura previamente preparada. Quando for notada a saída de fumaça pelos ventiladores primários, a abertura respectiva de cada ventilador deverá ser convenientemente tamponada. Pessoal, isso aqui é lá do anexo G, tá? Os ensaios para recebimento da tubulação. Isso aqui procede sim, tá correto. A gente pode checar aqui, ó, deixei até o comentário. Condições exigíveis. Você vai receber a tubulação de esgoto lá que a terceirizada, a contratada da prefeitura fez. Primeira coisa, você vai checar se está adequadamente fixado, se não tem nada no interior da tubulação. Número 2, vai ensaiar com água ou com ar. Número 3, ensaio final de fumaça. E o tópico 2.3 do anexo G vai descrever justamente como vai acontecer esse ensaio. Beleza?
Até que seja atingida uma pressão de 0,25 kPa, você vai continuar mandando fumaça. E uma vez que saiu lá nos ventiladores primários, você vai tapar os ventiladores primários e deixar por 15 minutos, ver se sai fumaça em algum lugar. Se saiu, não tem estanqueidade. Vai ter que consertar e repetir o ensaio. Se ficou isolado, se ficou estanque, a tubulação está ok, você pode receber, fazer a medição, mandar emitir a nota para pagar a empresa. Maravilha! Adiante. 19ª. Para fiscalizar o recebimento, tarará, o técnico, tarará. No ensaio final, com fumaça, todos os fechos hídricos dos aparelhos sanitários devem ser completamente preenchidos com água, devendo as demais aberturas serem, tá? Tem um errinho bem aí, errinho de concordância verbal. Devendo as demais aberturas serem convenientemente tamponadas, com exceção das aberturas dos ventiladores primários e da abertura pela qual a fumaça será introduzida. Pessoal, os ventiladores primários foi o que a gente acabou de ver na questão anterior. Os ventiladores primários também devem ser tamponados. Isso aqui está errado. Tá certo. Adiante. Ó, o que mais que diz? A fumaça deve ser introduzida. Bora lá. Com exceção, no ensaio, todos os fechos hídricos dos aparelhos devem ser completamente... devendo as demais aberturas ser convenientes tamponadas. Pessoal, a primeira fala... abertura respectiva... Aqui, ó, a primeira tá certa porque fala que quando for notada a saída de fumaça. Aqui, a saída de fumaça não foi notada ainda. E é por isso que tá certo, tá? A gente vai fechar quando? Quando observar a saída de fumaça. Errei uma vez, errei de novo. Tá aí, ó. Beleza? Adiante. 20ª. A caixa sifonada de 150 mm mostrada acima tem a função de coletar a água de um ambiente de piso molhado. A partir dessa informação e da figura, julgue o item que se segue. A unidade Hunter de contribuição é o fator numérico usado nas instalações de esgoto para determinar numericamente o grau de toxicidade da contribuição do esgoto para o meio ambiente. Não, pessoal, não é. Unidade Hunter de contribuição é a vazão, é o quanto contribui para a rede de esgoto, quanto de volume de esgoto está sendo gerado por aquele aparelho sanitário. E não toxicidade, isso aqui está errado. Inclusive, eu acho que é toxicidade, não toxicidade, tá? É toxicidade. Adiante. Vamos responder nossas últimas 10 aqui. A fiscalização das obras de construção civil, tanto no plano de projeto quanto na obra, deve atentar para que as edificações atendam os desempenhos dos edifícios, conforme a 15575 de 2013. A partir dessa informação, julgue o item subsequente. A finalidade da instalação de esgotos é coletar e afastar, até a rede pública ou o sistema de tratamento e dispositivos privados, os efluentes gerados pela edificação habitacional. Procede, procede. Tá certinho. Qual é o item? É o item lá, não tem aqui da... é 4 ponto alguma coisa, tá? Objetivo, vamos colocar assim. Ctrl F. Objetivo. Objetivo básico. É assim que a norma traz. Objetivo básico. Básico. Pessoal, coletar. Deixa eu fazer uma busca aqui. Coletar. Ó, conjunto de instalações destinadas a coletar e transportar. E tem uma outra definição que eu já sei onde ela tá. Ela tá aqui, ó. Aqui. Fala justamente aqui, ó. Aqui está. O sistema de esgoto tem por funções básicas coletar e conduzir os despejos provenientes. Então, função básica do esgoto, coletar e transportar. Função básica do esgoto, coletar e transportar. Tá? O que mais que a gente tem? Coletar e transportar, maravilha. Voltando para as nossas questões. 22ª, a gente viu que está certinho, tá? A função básica é coletar e afastar, só que em lugar de transportar, ele colocou afastar aqui, não deixa de estar correto. Adiante, 22ª. A 8160, tarará. Nesse contexto, tubo ventilador primário. Vamos ler, pessoal. Normalmente esse enunciado tem alguma
algumas coisas que não contribuem tanto para a resolução da questão, mas formam o contexto e bora lá, bora ver o que está dizendo aí. A 8160 fornece conceitos e recomendações relativas ao projeto, à execução e ao ensaio e à manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário. Nesse contexto, o tubo ventilador primário e a coluna de ventilação devem ser verticais e instalados em uma única prumada. Caso isso não seja possível, as mudanças de direção devem ser feitas com leve inclinação para baixo. Errado, pessoal. Sempre com aclive, tá? Aclive. E nunca com declive. Inclinação para baixo é o quê? É declive. E a gente não tem declive em tubulação de ventilação. Deve ser instalado com aclive. Apesar que declive e aclive é uma questão de sentido de fluxo, né? Mas pensando que a tubulação está partindo do ramal de esgoto e seguindo para a coluna de ventilação, nesse sentido de fluxo, a gente vai ter sempre aclive. Desvio de ângulo superior. Caso isso não seja possível, as mudanças de direção devem ser feitas mediante desvio de ângulo superior a 45 e com declive mínimo de 2%. Errado, pessoal. O declive mínimo é de 1%. Não é declive. Em primeiro lugar que é aclive, tá? E eu posso sim ter um ângulo não superior a 90 graus. Aclive máximo de 5% e curvas de ângulo proporcionais ao comprimento dos tubos. Pessoal, nós não temos essa história de ângulo proporcional ao comprimento dos tubos. Curvas de ângulo central não superior a 90 e um aclive mínimo de 1% é justamente o que diz a letra D. 23ª, segundo a 8160, todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade constante. Isso mesmo, tá certinho, isso aí estabelece o contexto. Sendo assim, para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm, assinale a alternativa que apresenta a declividade correta mínima recomendada. Pessoal, menor ou igual a 75, vai ser o quê? 2%, né? A gente parte por abraço, chuta pro gol e toca para frente. 24ª. Com relação ao projeto e à execução de instalações prediais de esgoto sanitário, é incorreto afirmar que estamos procurando a errada, pessoal. Atenção que estamos procurando a errada. As caixas de inspeção devem ter profundidade máxima de 1 metro. E se for cilíndrica, diâmetro mínimo igual a 60. As caixas de inspeção devem ter profundidade máxima de 1 metro. As caixas de inspeção devem ter profundidade máxima de 1 metro. E se for cilíndrica, diâmetro mínimo igual a 60. Pessoal, tá certinho. Essa letra A está correta. Portanto, a gente corta porque estamos procurando a incorreta. As interligações de ramais de descarga, ramais de esgoto e subcoletores devem ser feitas através de caixas de inspeção ou postos de visita quando as tubulações forem enterradas. Procede? Procede sim. Isso aqui está certo, a gente corta por quê? Porque estamos procurando a errada. Os postos de visitas poderão ser feitos em 2 partes, quando a profundidade total for igual ou inferior a 1,80. Isso aqui mesmo, tá certo, é igual ou inferior, tá? Sendo parte inferior formada pela câmara de trabalho, balão, de altura mínima de 1,50, e a parte superior formada pela câmara de acesso, ou chaminé de acesso, com diâmetro interno mínimo de 60. Isso aqui tá certo, é letra de norma, pessoal. Você pode pegar qualquer trecho dessa alternativa aqui, dar um Ctrl+C e jogar na norma, fazendo uma busca lá, que você vai encontrar a correspondência. Restou quem? Restou a letra D. Vamos ver se a D está de fato incorreta. Se estiver certa, a gente vai ter que voltar, vendo onde a gente passou e deu como correta, tá? As canalizações para coleta e afastamento das águas servidas são compostas pelas canalizações secundárias a que tem acesso os gases. Olha só, pessoal, aqui está o erro da D. Está dizendo que os gases acessam as tubulações secundárias, enquanto isso não procede. Os gases acessam as tubulações primárias. As tubulações secundárias, elas estão protegidas por desconectores e não há acesso a gases do coletor público. Portanto, a gente marca a letra D, na verdade, né? Porque estamos procurando a incorreta. 25ª, pessoal, as nossas últimas 6 questões, tá? A gente vai parar na 30 nesse vídeo e vai mandar ver no próximo vídeo com mais 30. Na instalação hidráulica predial de uma rede de esgoto, foi necessária a troca do desconector, que é um elemento destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. Esse dispositivo deve satisfazer a seguinte condição: ter fecho hídrico com altura mínima de 0,05. Pessoal, a altura mínima do fecho hídrico é de 5 centímetros. Procede isso aqui, tá?
Orifício de saída com diâmetro nominal de 50, eu posso ter fecho hídrico com saída até de 40, a gente corta. Atender somente um aparelho por unidade autônoma, a caixa sifonada, ela pode atender diversos aparelhos, e é um desconector, tem fecho hídrico. Ser fechado hermeticamente com tampa totalmente selada, não procede, eu preciso ter, deve ser hermeticamente fechado, mas não totalmente selado. Uma coisa é diferente da outra. Eu preciso acessar esse dispositivo hora por outra para fazer manutenção. Tudo bem? O que mais que a gente tem? Apresentar orifício de saída com diâmetro igual ou inferior. Pessoal, espera. Você está com uma tubulação, você está despejando lá e na saída vai ter um diâmetro inferior? Deve ser igual ou maior, tá? Igual ou superior ao do ramal de descarga a ele conectado. Gabarito letra A. E se a gente vier na norma, vier aqui, ó, fecho hídrico, melhor, a altura, vou colocar assim, a altura mínima. Ó, desconectores, todo desconector deve satisfazer as seguintes condições: ter fecho hídrico com altura mínima de 0,05 metros, que são os nossos bons e velhos 5 centímetros. 26ª, conforme a terminologia apresentada no livro Instalações Hidráulicas e Sanitárias de Hélio Creder, referente às instalações prediais de esgoto sanitário e de águas pluviais, relacione a coluna 2 com a coluna 1, associando o termo apresentado à sua definição. Só a gente vai pisar no acelerador aqui para fechar esse vídeo logo, tá? Atenção! Tubulação primária. Pessoal, tubulação primária é aquela que acessa gases. Vamos ver, encontrar essa definição aqui. Tubulação que recebe o esgoto diretamente de dispositivo de elevação mecânica. Melhor, a gente vem por ordem. Por ordem aqui da coluna 2. Tubulação que recebe o esgoto diretamente de dispositivos de elevação mecânica. Que tubulação é essa? É a tubulação de recalque, tá, pessoal? A nossa resposta já começa com 3. A única que começa com 3 é a letra C. A gente corta A, B e D. A 4. Tubulação vertical que recebe efluentes de subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga. Isso aqui é o coletor predial. Recebe do subcoletor. Coletor predial. Tubulação vertical. Tubulação vertical. Que recebe efluentes de subcoletores. Pessoal, se é vertical, vai ser um tubo de queda. Tudo bem? Tubo de queda. Eu estava pensando em uma edificação térrea. Pessoal, se fosse uma tubulação horizontal que recebe do tubo de queda, do subcoletor, seria o coletor predial. É o tubo de queda. Se é a tubulação vertical, vai ser o tubo de queda 3 e 4. É o que a gente tem. Vamos ver se a terceira é a 1. Tubulação a que tem acesso gases provenientes do coletor público. É a tubulação primária, de fato. Agora a 5. A 5, tubulação que recebe efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto. Esse aqui vai ser o subcoletor, tá? Recebe efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto. E por último, a gente tem a 2. A 2 vai ser o quê? Tubulação protegida por desconector contra o acesso de gases e tubulações primárias. É a tubulação secundária, nosso gabarito de fato é a letra C. 27ª, pessoal, de acordo com o INTU 160, a caixa de gordura para coleta de cozinhas de restaurantes deve ser do tipo especial. Pessoal, escolas, quartéis, onde muitas pessoas são servidas, onde muitas refeições são servidas, ou onde o número de refeições servidas excede o que seria equivalente a 12 cozinhas, tá? A gente vai ter a caixa do tipo especial. Ó, para coleta de mais de 12 cozinhas, ou ainda para cozinhas de restaurantes, escolas, hospitais, quartéis, etc., devem ser previstas caixas de gorduras especiais. Portanto, nosso gabarito de fato é a letra B, tá? Caixa dupla você vai utilizar, olha só, caixa dupla você vai utilizar com... Nós temos caixas pequenas, caixas simples, caixas duplas e caixas especiais, tudo bem? Então, as caixas pequenas nós utilizaremos com uma cozinha apenas. Uma cozinha você pode utilizar pequena ou simples. Uma ou duas você pode utilizar simples ou dupla. De 3 a 12, você é obrigatório usar a dupla. Acima de 12, você tem que usar a especial. Tá? O objetivo de uma instalação de esgoto sanitário é evitar a contaminação da água de suprimento. Novamente, o objetivo de uma instalação de esgoto sanitário é aquela história, pessoal, coletar e afastar. Isso aqui a gente já discutiu, tá? O objetivo de uma instalação de esgoto sanitário é coletar e afastar. Não tem mais o que falar sobre isso aí. Vou até acelerar um pouco mais aqui.
Considerando as instalações prediais, em especial as instalações elétricas e instalações hidrossanitárias, e as recomendações normativas relativas a estas, julgue o item a seguir. A caixa coletora deve ser perfeitamente impermeabilizada, provida de dispositivos adequados para inspeção, limpeza e ventilação. Isso aqui é a parte da... Essa aqui é a parte da 8126, tá? 8126 não, pessoal, perdão, 8160 de 99, a norma de esgoto. Essa parte que fala que tem de ter inspeção, limpeza e ventilação, ela é da 8160. Mas essa parte, aqui não fala das hidráulicas, aqui não fala da parte elétrica, né? Mas tá, pessoal, essa definição de que a caixa coletora, lembrando que a caixa coletora é aquela que está abaixo do nível da rua, coleta o esgoto, tem uma instalação elevatória, vai recalcar isso lá para o coletor público. Então a caixa coletora deve ser perfeitamente impermeabilizada, provida de dispositivos adequados para inspeção, limpeza, além de possuir tampa hermética e ser constituída de materiais não atacáveis pelo esgoto. Tá certo isso aqui? Tá certo, procede. Nossa última questão, pessoal, vejam só. Em instalações, a última dessa aula, tá? Em instalações hidráulicas de esgoto sanitário, caso não seja possível o prolongamento de cada tubo ventilador até acima da cobertura, pode ser utilizado um barrilete de ventilação. O barrilete de ventilação, pessoal, vale a gente checar a definição aqui na norma, é o seguinte, vejam só, barrilete de ventilação. O que é o barrilete de ventilação? Ó, tá aqui, ó. Tubulação horizontal com saída para a atmosfera em um ponto destinada a receber 2 ou mais tubos ventiladores, tá? Então, o que a gente tem? Que eu posso utilizar, quando não for possível prolongar tudo até a atmosfera, joga no barrilete, e esse barrilete ele deve ter um aclive mínimo até o trecho prolongado de 1%, tá, pessoal? 1%, 1%. Maravilha. Pessoal, 30 questões nessa aula aqui, tá? Já deu para se divertir um pouco, já deu para trabalhar muitos dos conceitos trazidos pela 8160 e ter um feeling aí de como as bancas cobram essas questões da instalações prediais de esgoto sanitário. Beleza, pessoal? Quero pedir um negócio a vocês. Se inscrevam no canal. Se esse conteúdo foi relevante para vocês, espero que vocês tenham gostado. Tranquilo? A gente está lá na rede social, @civilengenheiro, @feitosatales, e deixa o gostei, manda para aquele colega seu que está estudando para concurso aí. Tamo junto e bora para frente. Até o próximo vídeo. Valeu!